Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje, como vocês veem no título, tenta discutir, tenta elucidar essa questão, esse mito que tem sido propagado. E o interessante desse mito é que ele é propagado pelos dois lados, né? Ou seja, pelos defensores de ambos os jogadores. E quando ele é propagado, cada um deles tenta dar um enfoque diferente. Então, para você elogiar um, você precisa depreciar o outro. Ou para você elevar um, você precisa, no mínimo, relativizar ou minorizar o outro, né? Mas o curioso é que justamente a mesma frase é utilizada por um e por outro. O Messi é talento, é dom, é natural. O Cristiano Ronaldo é trabalho, esforço, dedicação. Aqueles que defendem o Cristiano Ronaldo utilizam isso para dizer que ele é muito mais dedicado, que é uma pessoa com mais comprometimento, que é uma pessoa com mais visão, uma pessoa que inspira mais, uma pessoa que é mais exemplar. Os que defendem o Messi vão dizer que ele é natural, que ele é um abençoado, que Deus o escolheu, que ele é diferenciado, que ele enche os olhos e etc. E da mesma maneira, o contrário, né? Se eu quero elogiar o Messi porque ele é natural, eu vou depreciar o Cristiano Ronaldo, dizer que ele não tem talento. E se eu quero elogiar o Cristiano Ronaldo pelo seu comprometimento, pela sua dedicação, eu vou dizer que o Messi é desleixado, que o Messi não tem o mesmo nível de doação do Cristiano Ronaldo, que ele não passou pelas mesmas coisas do Cristiano Ronaldo. Fiz um vídeo há uns 3 anos aqui nesse canal, mais ou menos uns 3 anos, 2 ou 3 anos, em que eu questionava aquela questão de atuar em um mesmo clube, uma mesma equipe ou em diferentes lugares, né? Curiosamente, quando eu lancei aquele vídeo, havia sido praticamente anunciado que o Messi permaneceria no Barcelona, né? E 2 dias depois ele acabou indo para o PSG. Então, quando eu lancei o vídeo, eu questionava aqueles que tentavam diminuir o Messi, dizendo que ele só jogava no Barcelona, porque naquele momento, lembremos que ele ainda não tinha nenhum título oficial pela seleção major, como se diz na seleção principal, né? Ele ainda não havia conquistado a Copa América, seria dali uns meses. E tampouco havia mudado de clube, né? Ele cresceu no Barcelona e só havia jogado lá, havia obtido os seus maiores sucessos, o seu auge havia sido no Barcelona, ao passo que o Cristiano Ronaldo, já naquela altura, havia conquistado a Eurocopa e também viria a conquistar, acredito eu que já tinha naquela altura também, né, a Liga das Nações, acho que é 2019 que ele conquista, e também, em paralelo, havia já trocado de clubes, havia jogado na Inglaterra, na Espanha e na Itália, né? Havia sido muito bem sucedido em todas elas, embora não tão bem sucedido nos outros lugares quanto foi no Real Madrid. Então a narrativa basicamente era aquela, que o Messi não se usava essa palavra, mas se sugeria que o Messi é acomodado e o Cristiano Ronaldo topava desafios. Eu sempre questionei de primeira assim, que tipo de desafio é esse, né? Que ele rende muitos e muitos e muitos milhões de dólares, né? Mas enfim, é uma questão de análise. E ali eu colocava, né, a ideia de que você imaginar que alguém seja melhor ou pior do que outrem por ter permanecido, por ter mudado de equipes, era amplamente contraditório. Dei exemplos, né? Falando aqui de Brasil, aqueles que estavam defendendo o Cristiano Ronaldo em contraponto ao Messi, pelo fato do Cristiano ter mudado de equipes e o Messi não, já se viam de imediato contraditando-se quando, sempre que dá comparação Pelé e Maradona, nunca isso foi um ponto importante, né? Porque afinal de contas o Maradona ele triunfou no Boca Juniors, no Barcelona e no Napoli, sobretudo, também na sua seleção, seja onde ele foi. O
Pelé, essencialmente, ele jogou no Santos. E isso nunca foi usado para diminuir o Pelé e para elogiar o Maradona, naquele momento estava sendo. Poderíamos usar outros exemplos, e eu citei lá do basquete e da Fórmula 1. Mas é só para não me alongar, esse vídeo vai aparecer sugerido para vocês. Então, nesse vídeo de hoje, essa frase de que um é talento e o outro é esforço, eu sempre questionei também, porque é impossível você atingir o nível de sucesso do Messi só sendo talentoso e não tendo esforço, e é impossível você atingir o nível do sucesso do Cristiano Ronaldo só sendo esforçado e não tendo um monte de talento. Então, você pode no máximo querer dizer que a dose de esforço, a dose de dedicação, de comprometimento do Cristiano Ronaldo foi maior do que a sua dose de talento para que ele conseguisse tudo que ele conquistou. E o Messi, a sua dose de talento foi ainda maior do que a sua dose de comprometimento e dedicação para ele atingir tudo que ele conseguiu. Mas nunca você pode chegar numa equação em dizer em percentuais, né, que para um ou para outro algo valesse. E sim, são jogadores que num nível tão extraordinário em que esse tipo de discussão é simplesmente infundada, não leva a lugar nenhum e é desnecessária. Portanto, pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Havia uma borrachinha, mas ainda dá para ver o fundo, né? É um número 7 que está aqui. E essa camisa que eu estou trajando, percebam pela etiqueta, vou tentar mostrar, não sei se vocês conseguem ver. Authentic. E aqui embaixo você tem um CR7. Portanto, estou usando uma polo do Cristiano Ronaldo. Minha camisa do Manchester United eu comprei na época, em 2008, por conta dele, né? E sou um apaixonado pela seleção argentina e, por consequência, o Lionel Messi é o grande jogador, o grande ídolo, o grande jogador, o grande esportista, né, que eu pude acompanhar no futebol. Então, para mim, essa questão de colocar um contra o outro, ou escolha A ou B, nunca foi questão para mim. Eu não estou sendo hipócrita aqui, não estou falando da boca para fora, que a gente tem que curtir os dois e aproveitar. Mas é um assunto que realmente, com a sua recorrência, e o tanto de vezes que eu já bati na tecla, já tentei elucidar e trazer questões novas, cada vez que o tempo vai passando eu vejo repetições das mesmas bobagens. Vamos falar português bem claro aqui. E nesse último mês voltou à tona tudo isso. Então vamos lá, temos uma cena seguinte. Antes parênteses, 2016, Copa América e Eurocopa. 2024, Copa América e Eurocopa. 2016, Cristiano Ronaldo vence a Eurocopa junto com Portugal. Logo nos primeiros minutos, ele sai de campo, lesionado, e fica ali no banco gritando e etc., apoiando. Portugal acaba por vencer aquele jogo na prorrogação, 1-0, gol. Não vou me lembrar o nome do camarada agora, mas enfim, o Cristiano Ronaldo não participou naquela Euro. Aliás, eu diria para vocês que naquela Euro, salvo a semifinal, que ele fez uma partida esplendorosa, e nas quartas, que ele contribuiu também, mas ao longo da competição o Cristiano não foi o principal jogador, tampouco foi eleito o principal jogador, né? Então vai valer para o que eu vou dizer depois também. Mas aquela questão da liderança e como o Portugal triunfou e como a Argentina, uma semana depois, perdeu, né, mais uma vez, uma terceira final seguida, e naquela feita, inclusive, com o Messi isolando um pênalti. Depois ele caindo aos prantos e ele dando umas declarações meio dúbias, mas que forçosamente levaram a entender que ele estava se aposentando da seleção argentina. Ele tomou o seu tempo para pensar, para espairecer e retornou para a seleção argentina. Mas naquele momento, os plantonistas estavam no seu auge, né? Então o Messi vinha de 4 bolas de ouro consecutivas, 4 bolas de ouro seguidas em 2009 a 2012 e havia ganhado a última, 2015, né? Então o Cristiano Ronaldo, a partir daquele momento, passou a ser favoritíssimo, já vinha o título da Champions League com o Real Madrid e coroou com essa Eurocopa, então uma nova bola de ouro para ele. E aí aqueles desse discurso
que queriam, por A mais B, que o Cristiano Ronaldo fosse reconhecido como superior ao Messi, naquele dia encontraram o prato cheio. E reforçaram essa tese, e acho que desde então a gente tem ecos dessa tese. Né? Um era o líder dedicado, que não abria mão, que uma seleção fraca na história foi até o seu limite e conseguiu o título. O outro, um jogador que de uma seleção historicamente forte, sucumbiu à pressão, não soube ser líder e na sua primeira falha, no seu primeiro momento em que ele se viu sem a proteção, desiste. Essas dualidades dos dois, essa coisa de ficar contrapondo os dois, vai desde aquela quando o Cristiano Ronaldo fez aquela propaganda lá, né? Uma espécie de propaganda, vamos combinar, né? Que ele tirou a coca e botou uma água, a água Evian, que não é nenhuma água mineral ouro fino, né, pessoal? Mas ele falou contra a Coca-Cola, ele desafiou o status quo. E ao passo que o Messi faz propaganda da Pepsi, né? Vamos dizer assim. Um é a Nike, outro é a Adidas. Um é Real Madrid, outro é Barcelona. Então se criou essas dicotomias, né? Um é esbelto, alto, forte, o outro é um anão, é tímido e etc. Então essas dicotomias, elas são legais quando você faz ali um conto de fadas, né? É bacana no conto de fadas. Na realidade, não serve para nada. Não serve para nada, porque a realidade não funciona como a gente quer, como a gente gostaria, como a gente imagina, como a gente vê. A realidade, ela é a soma de que todos veem, né? A soma de todas as percepções, ela é um reflexo disso. Mas passando também o tempo, agora para falar do contrário, quando o Messi vence a Copa do Mundo, zerou o futebol e o Cristiano Ronaldo nunca conseguiu e blá blá blá, e aí começa até a diminuir o seu feito com a Euro e com a Liga das Nações de certa forma. Né? Mas agora, nessa Eurocopa 2024, Copa América 2024, o que acontece? Cristiano Ronaldo chora e Messi chora. Cristiano Ronaldo, nas oitavas de final, um pênalti para Portugal, 0-0. Ele poderia ter liquidado o jogo ali. Ele acaba por não converter o pênalti. E aí vai para os pênaltis, na disputa dos pênaltis, e ele acerta o seu e Portugal passa, né? Inclusive, acho que todos os pênaltis da Eslovênia foram errados e todos de Portugal foram convertidos. Mas aquela cena de um Cristiano Ronaldo chorando, chateadíssimo, né? Um homem nos seus 39 anos, 5 bolas de ouro, 5 Champions League nas costas, contrato vitalício com a Nike, ainda sente a vontade de não apenas permanecer no futebol, mas de triunfar com a sua seleção. E viu que poderia ter sido por uma falha dele que a sua seleção ficasse de fora. Portanto, que esse choro dele veio logo antes das decisões por pênaltis. Então, ele também se colocou na berlinda no sentido de que, eventualmente, ele poderia ter errado mais uma vez, mas ele persistiu, conseguiu. E aí o Messi, na final, né, depois de um bom lance, o melhor lance da Argentina naquele primeiro tempo, foi uma jogada dele, em que até o Julián Álvares tentou desviar o máximo possível da bola, mas acabou fazendo com que a bola não fosse para o gol, né? Um tempo depois, o Messi sofre uma falta ali na linha de fundo, retoma para o jogo e numa corrida ele acaba lesionando. A imagem mostrou o tamanho do tornozelo dele que ficou, né? E o Messi chorando. Ele chorava em parte por aquela dor, mas em parte por estar fora, por não poder estar contribuindo com a sua equipe. E aí você pode perceber que até numa situação dessa, essas dicotomias burras, essas defesas de um e ataques ao outro aconteceram, né? Vamos dizer, os messistas dizendo, o Messi chorou porque estava lesionado, porque ele sabia que ele poderia ajudar a equipe e ele viu que a equipe estava sem ele e não ia conseguir. E o Cristiano não, chorou porque ele errou, ficou com vergonha, seria achincalhado. Isso os messistas. Os cristianetes já dizendo o contrário, né? Que o Messi chorou ali porque não foi capaz de resistir, né? Ele viu que estava sendo
o teatro estava sendo revelado, né? Que a Argentina sem ele joga melhor. Daí tem aqueles que falam que o Di Maria, que é o craque da Copa de 14, que é o craque da Copa de 22, que é o craque da Copa América de 21, o craque da Copa América de 24, né? Enfim. E o Cristiano não. O Cristiano é um homem que toma para si. É quase que uma leitura de Isaías 53 para o Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, essas dicotomias, elas são burras, elas são verdadeiras, como eu disse, contos de fadas, né? Ficaria bem num romance teen, num romance em que o príncipe encantado vem buscar a princesa feia, né? Seria ótimo, seria maravilhoso, mas na realidade não é assim. Então, alguns números, alguns fatos, eu não quero realmente me alongar muito, eu gostaria de fazer esse vídeo para mandar esse recado para muitas pessoas, mas eu não quero me alongar muito. Mas alguns fatos, vamos lá. O Messi tem um recorde interessante no Campeonato Espanhol, obtido entre 2014, início, e 2015, reta final do ano, né? Então, portanto, aí pegou 3 campeonatos, se for ver. Final do Campeonato 13-14, ao Campeonato 14-15 e o início, né, do Campeonato 15-16. 50 jogos seguidos na Liga sem sair de campo, né? Sempre sendo titular e sem sair de campo. Só esse número já seria suficiente para você entender que se trata de alguém que realmente se dedica, se esforça, né? Os números dele pela seleção argentina, número de convocações, número de participações, o vídeo que eu fiz, por que Messi não se naturalizou espanhol, aquela história que muitos não sabem e muitos ignoram, é a prova maior da dedicação dele pela seleção argentina, de quanto ele se doou pela seleção argentina. Os números da seleção argentina com e sem ele, antes e depois dele, são a prova de quanto ele influencia no número desse time, né? Desses times, todos os que ele participou. O Messi que vomitava e que era visto de forma pejorativa, né? Porque o cara vomita porque está sentindo a pressão, o cara vomita porque não aguenta, etc, etc, etc. Ele verificou que era um problema que ele tinha de refluxo, um problema gastrointestinal, mudou a dieta, abdicou dos principais prazeres, vamos dizer assim, da culinária argentina, alguém que cresceu e que mandou construir um restaurante do lado da casa dele para fazer o prato favorito dele, porque não tinha na Espanha daquele jeito que ele queria, e que abdicou disso. Você tem aí N depoimentos dos seus fisiologistas, nutricionistas falando sobre isso. Então, o cara que tomou hormônio para poder crescer, um cara que sacrificou N coisas, que saiu adolescente. Enfim, é só chover no molhado. Mas a pergunta que fica é essa: como que você pode dizer, afirmar que um cidadão desse não tem dedicação, não tem comprometimento, não tem vontade de vencer, não tem vontade de melhorar, não tem vontade de rever e tentar mais uma vez e ir mais longe? E da mesma maneira, um Cristiano Ronaldo, que é visto como um cara que come frango grelhado, o cara que não faz tatuagem, o cara que bebe água, o cara que não bebe álcool, né? Todas aquelas histórias, né? Ah, ele não faz tatuagem porque para poder doar sangue, ele não bebe álcool porque não sei o que do pai dele, aquelas historinhas lindas, aqueles contos de fadas novamente, que pode ter seu fundo de verdade, naturalmente. É um vencedor, é um cara que saiu da Ilha da Madeira para Portugal, um cara, né, com a mãe. São os dois fenômenos, são os dois exemplos, são os dois grandes vencedores. Não existe um contraponto nesse caso. Se for falar de talento, me parece óbvio, naturalmente, que o Messi tem um talento natural maior do que o Cristiano Ronaldo, mas esse talento ele só é mais sobressaltado por quê? Pelo fato de que ele é canhoto e tem uma limitação de tamanho também. Então ele precisou aprender a jogar com isso, né? Ele jogava nos potreiros argentinos, precisou desenvolver uma forma de proteger a bola e conduzi-la, porque ele enfrentava jogadores mais altos do que ele, mais fortes do que ele eventualmente. Então, assim se conduziu a forma dele. O canhoto, ele tem mais dificuldade de desenvolver a perna destra do que um destro para desenvolver a perna canhota. O
Cristiano Ronaldo joga com as duas, exatamente, perfeitamente, joga muito bem com as duas. O Messi tem seu pé direito, já falamos sobre isso num outro vídeo também. Mais de 100 gols com a perna direita, é um jogador que não tem perna direita. Né? Mas, de fato, o Cristiano Ronaldo ele é um cabeceador superior por conta da sua altura, do seu porte físico mais avantajado que o do Messi. Ele tem uma perna esquerda mais forte do que a direita do Messi também. Mas a grande pergunta que fica é quando que isso fez falta para o Messi. E, de novo, voltando àquela questão das equipes, né? O Maradona jogava com a perna esquerda apenas. E o Pelé jogava com ambas e tinha todas essas vantagens, assim como o Cristiano Ronaldo tem para o Messi. Mas quando que isso foi um ranking de jogadores, eu pergunto? Puskás jogava só com a perna esquerda, praticamente não cabeceava, não tem o registro, assim, imagem de Puskás cabeceando, driblando, chutando com as duas pernas e fazendo grandes conduções de bola. Garrincha, um jogador que era circunscrito a uma margem do campo, essencialmente também jogava com a sua perna direita, né? Mas tinha a capacidade de usar a esquerda quando fosse necessário. Poderia citar outros tantos jogadores que eram mais, entre aspas, limitados assim, Gerson, canhotinha de ouro, né? E o outro lado, pessoal, você tem o Cristiano Ronaldo com todas essas habilidades, mas o Marco Van Basten também as tinha. Um cabeceio provavelmente superior até mesmo do Cristiano Ronaldo, ou igual, as duas pernas, um jogador que muito cedo parou de jogar. O Di Stefano lá atrás era extremamente completo, cabeceio, as duas pernas e tudo mais. Quando que isso foi o suficiente para colocá-los acima, por exemplo, do Romário, que era um jogador baixinho e quando fazia gol de cabeça se exaltava, o Ronaldo Fenômeno, que também insiste na mentira de que ele não era um bom cabeceador, já falei sobre isso no mesmo vídeo do Messi com a perna direita. Quando que exatamente o número de habilidades, né, e não a potência dessas habilidades, quando que o número de habilidades foi exatamente o fator determinante? Na verdade, nunca foi, não é isso? Então a questão é quanto que um jogador consegue fazer com os recursos que ele tem. Quanto que os recursos que ele não tem lhe fazem falta. Quando que os atributos, sejam eles de liderança ou de carisma, potencializam o talento de um jogador e quanto que eles o tiram da esfera, quanto que eles jogam contra ele essa ausência da liderança ou do carisma. Se sem a liderança, se sem o carisma, se sem as habilidades da perna direita e do cabeceio, vamos colocar assim, o Messi tem 8 bolas de ouro, uma Copa do Mundo, 4 Champions League, a pergunta é por que ele precisaria ou se ele tivesse, o que mais que ele teria? E quando que o Cristiano Ronaldo, essa, entre aspas, ausência de talento dele, esse talento menor dele, né, que você vê até um Daniel Alves falando, Cristiano é trabalho, Messi é talento. Quando que o Cristiano Ronaldo é trabalho? Né? Quando que um cara chega onde ele chegou sem talento? Né? É um jogador que soube, na verdade, entender que aquele dribladorzinho, aquelas firulinhas que ele fazia, aqueles Ronaldinho gauchismos que ele fazia, ele soube potencializá-los, ele se tornou um centroavante. Ele é circunscrito a uma margem do campo e ele é o melhor que já apareceu nessa margem do campo. Né? A gente fala tanto do Romário como o gênio da grande área, então o Cristiano Ronaldo é superior, inclusive, ao Romário, falando dentro da área, não é isso? Mais recursos, mais letal, menos chances para mais acertos. O Cristiano Ronaldo tem índices absurdos, como o número de gols com apenas um toque. Então, portanto, cabeceio ou aquele cruzamento que ele finalizou de primeira, às vezes uma limpada e um chute, ele tem números altíssimos de definições com 1 ou 2 toques. Ao passo que o Messi tem vários gols e tem um dos maiores índices de gols com vários dribles. O Messi tem muito mais assistências do que o Cristiano Ronaldo, mesmo que o número de assistências do Cristiano Ronaldo seja bastante alto. Só que a gente sabe, entende que essas assistências do Cristiano Ronaldo, elas são o passe final. O Messi, mesmo que as jogadas que ele cria, as várias jogadas que ele cria, que ele dá aquele passe
que vai surgir um passe final, elas são até mais importantes do que o passe final. Essa jogada dele não vai aparecer registrado nas estatísticas. Então, mesmo sem esse registro, ele permanece à frente do Cristiano Ronaldo em assistências. Então, são jogadores diferentes, né? Completamente diferentes. Se um time pudesse ter os dois, e pode ter os dois, aí sim seria um time praticamente imbatível, né? Como sempre foi, na verdade, a questão de Pelé e Maradona também eram jogadores que poderiam jogar juntos, não seriam excludentes, não seria um reserva do outro. Cristiano Ronaldo não seria reserva do Messi e vice-versa. Óbvio que eu tenho minha preferência e óbvio que qualquer um pode ter as suas preferências. Você pode o dia todo preferir o Cristiano Ronaldo ao Messi, preferir o Messi ao Cristiano Ronaldo. Isso não entra em questão. Eu sempre costumo dizer que os meus jogadores favoritos não são os mesmos, excetuando um ou outro, não são os mesmos que eu considero os melhores de todos os tempos. Eu prefiro Roberto Baggio a praticamente quase todos os outros jogadores da história. E não necessariamente eu digo que ele seja top 10 de todos os tempos, né? Puskás, de qual eu sempre falo, de Stefano, está acima dele. Enfim, como nós estamos na era do meme, né, em que o meme é mais importante do que a informação, a gente tem uma dificuldade imensa de saber separar essas duas coisas. E eu gostaria de chegar num mundo ideal em que o meme não fosse mais importante do que a informação, que o meme tivesse o seu lugar, tivesse sua importância, mas que ele nunca se confundisse com a informação, que o meme nunca fosse usado para dar informação e que a informação ela também dissociasse do meme, em que o meme por si só ele tivesse graça em si mesmo, ele não fosse uma distorção da realidade. Então é isso, pessoal. Messi é só talento, Cristiano é só trabalho? Absolutamente não. No máximo, repito, você pode dizer que o Cristiano teve uma dose um pouquinho maior de trabalho para chegar onde chegou e o Messi teve o seu talento um pouco mais extrapolado do que o seu esforço. Mas ambos só chegaram onde chegaram pela mistura de talento e esforço. Você preferir A ou B não é questão. A questão é não brigue com os fatos e com a realidade. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.